Então, olá pessoal, nós estamos aqui com a Aline Gonçalves. Ela é. Você é química, né? Você é Isso, de formada formação. Isso. formada em Eu- química, e ela é filha de um grande amigo nosso, de um casal nosso, Luiz Carlos e a Marília, e, e ela tem uma experiência muito interessante, porque ela tem uma das profissões mais importantes da vida, que é ser mãe. E mãe de três, né, Aline? Isso Você, aí. você sabe o que eu estava lembrando? É quando o É quando Aníbal o Aníbal tinha mais ou menos 3, 4 anos, e a Marília ganhou eu não sei se foi quando ela ganhou o porta-retrato com ela. Eu acho que. Não, eu não sei. Aí o Aníbal falou: Eu quero uma irmã. E às vezes ele reclama agora, fala, você viu? Você pediu uma irmã. Eu falei, mas eu só pedi uma. Eu falei, mas vieram duas. E assim, claro, eu quero depois saber de toda a trajetória, mas falando um pouco sobre essa questão da maternidade, você pensou ser mãe de três? Nunca imaginei. Você nunca planejou ser mãe de três? Nunca. Na verdade, eu tive uma experiência do primeiro parto, uma experiência diferente, que foi uma cesariana agendada, sem informação, sem muito conhecimento, e aí eu queria uma outra experiência. E aí que eu engravidei de novo e tive um parto desejado, um parto humanizado, cercado de muito carinho, respeito e amor. E aí eu falei assim, pronto, já realizei os meus dois pedidos. Tem um menino e uma menina, um parto cesárea, que depois foi curado com parto normal, humanizado. Falei, não preciso de mais nada, tá tudo certo. Mas de repente veio mais alguém. E aí veio a Isis, que agora ela vai completar 2 anos, agora no dia 4, e completou nossa família. Eu, na verdade, até falo para minha mãe que minha mãe também fala, que a gente não sabe o que seria da gente sem os três. Então, na verdade, os meus planos eram um, mas o plano espiritual e de Deus era outro, né? É engraçado, né? Como é que são as coisas, né? Assim, parece que é como se algo mais além comandasse a nossa vida, mas é claro que a gente, para que tudo isso acontecesse, você também teve que se disponibilizar, né? Exato. E E na, pode E, na falar. verdade, assim, a gestação me despertou para uma coisa, né? A segunda gestação me despertou para um parto mais consciente, para um nascimento mais respeitoso. E aí, quando eu engravidei novamente, tinha passado por um processo muito maravilhoso, que eu acho que toda mulher tem que passar por esse processo de autoconhecimento, de empoderamento, de fazer seu próprio parto. E eu falei assim, engravidei de novo, eu falei, vou fazer o curso de doula, porque eu preciso mostrar para outras mulheres que isso é possível. E aí foi através da gestação da Isis que eu fui fazer o curso de doula e hoje eu trabalho nessa área. Até mesmo eu ia te perguntar em relação a essa questão. Foi então depois da gestação da Isis que você começou a ser doula, não é isso? Isso, o curso eu fiz durante a gestação. Eu estava grávida, viajei, estava grávida da Isis, viajei para São Paulo para fazer o curso. É um curso de extensão que tem que ficar 4 dias. E eu fiquei com ela, fui grávida e finalizei grávida. Pari sendo doula e agora trabalho essa função. E assim, para quem não conhece, o que que é a doula? Exato. Tem muita confusão. Todo mundo acha que doula é uma parteira, mas não é isso a função da doula. A doula ela faz parte do parto, mas não faz parto. Ela trabalha junto com uma equipe. Hoje, aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, eu trabalho com uma equipe que tem uma médica obstetra, que é a doutora Larissa Zucca, e uma enfermeira obstetra, que é a Anne, e mais uma doula. Então, nós trabalhamos em 4. E o que a doula faz? A doula dá todo o suporte físico, emocional e informacional para a mulher, para que ela decida o que ela quer no parto. Mostra todos os caminhos e a mulher é quem vai comandar
esse momento. Então, o momento do parto é o momento da mulher. Então, a gente passa toda a informação, dá todo esse apoio emocional, físico, para que ela consiga passar por essa trajetória. Todo mundo fala, o parto é normal, é humanizado, bonito, rosas, mas tem um processo da dor, tem um processo do autoconhecimento da mulher, das sombras, das luzes que vai vir durante a gestação e o parto, que aí a gente vai ajudar e dar esses caminhos para a mulher. Então, a gente está ali, a gente faz as massagens, às vezes a gente não faz nada, a gente só um olhar da doula faz toda a diferença no trabalho de parto. Eu gosto de falar que nos meus 2 partos normais, que foi da Maria Flor e da Isis, eu tive acompanhamento da doula, que é a doula que trabalha com a nossa equipe, que é a Pamela Schweffer, do Conexão Súria. Quase, ó, tá vendo, ó? E aí, eu sou bem de introspecção, então meus partos foram eu comigo mesmo e ela sempre apoiando ali e o meu marido de longe. Mas teve um momento, bem no finzinho, que eu já estava meio que desistindo comigo mesmo, eu falei, nossa, não quero mais nada, eu vou pra uma cesárea. E aí eu olhei para o lado, ela estava bem na minha frente, ela só falou assim, você lembra quando a gente estudou? Você lembra da montanha, que a gente vai chegar lá em cima da montanha? Nós estamos lá, agora a gente vai descer. No que ela falou isso, para mim, sabe assim, me ajudou tudo, que eu esqueci de cesárea, esqueci de desistir do parto. E aí a neném nasceu de 10 a 15 minutos daquele momento. O que eu achei interessante agora você falando sobre isso é a necessidade de alguém estar segurando na nossa mão. Não no sentido assim de estar ao lado, mas dizer assim, olha, estou contigo, né? De acreditar em você. Porque, ó, minha mãe pode estar assistindo. Aí eu vou contar um segredo da minha mãe. Minha mãe, quando eu fiquei grávida e resolvi ter um parto normal, ela era super contra. Ela falou, pra que sofrer? Você já teve uma cesárea, faz outra cesárea que é muito mais prático. E ela teve 2 cesáreas também, né? E é muito mais prático, você vai lá, marca o horário. Eu falei, não, eu preciso dessa experiência, eu quero um nascimento mais respeitoso, mas mesmo assim ela foi meia contra. E ela nem gostava de doula. Ela falava, essa doula vai querer roubar minha neta, etc e tal. Eu fui mostrando para ela, fui mostrando vídeos, mostrando que, na verdade, é real, porque culturalmente hoje o Brasil é cesarista, então todo mundo acha que faz cesárea quem tem dinheiro e não quer sofrer, e quem é do SUS, quem não tem dinheiro, tem que ter um parto normal e sofrer. E isso é totalmente inviável, né? Então, hoje a gente sabe que a melhor maneira do bebê nascer é de uma forma natural, respeitosa, dentro de todos os limites e segurança naquele momento, né? E aí minha mãe era muito contra. E aí foi. E minha mãe não acreditava que eu fosse possível. E aí no dia que eu comecei a entrar em trabalho de parto, eu deixei o mais velho lá e fui para o hospital. E aí no que nasceu, a gente ligou para ela rapidinho. E aí na mesma hora ela falou assim, mas já nasceu? Você conseguiu? Nem ela acreditava. E a partir daquele momento, ela se tornou super adepta ao parto natural. Ela é super ativista, às vezes eu preciso controlar ela. Eu falei, calma, calma, calma. Mas ela é super a favor do parto normal, pede para todo mundo fazer, mostra os benefícios. E isso eu precisei mostrar para ela, porque ela veio de uma linhagem de cesárea, que para ela era normal aquilo, porque ela passou também por alguns abusos, algumas violências obstétricas que fizeram com que acreditasse que o parto normal era o parto de sofrimento, de dor, eu podia morrer, o bebê podia morrer, e isso foi mostrando aos poucos para ela. Hoje ela entende, ela é super a favor, a bandeira dela é super levantada, às vezes eu preciso controlar, assim, fulana fez cesárea, não sei o quê, julgando, eu falei, mãe, calma, que cada um tem seu processo, cada um tem seu momento, e às vezes não é o momento da pessoa se autoconhecer, porque não é um processo fácil também, esse processo de autoconhecimento. Como que é esse processo? Porque, na verdade, o autoconhecimento é um processo constante nas nossas vidas, né? Tanto que, por exemplo, dentro da psicomotricidade, você trabalha com o autoconhecimento, porque você está trabalhando com um movimento consciente do corpo. E como é que é esse autoconhecimento dentro do processo da gestação? Na verdade, eu falo que é tudo. Na verdade, eu tive nos meus partos 2 bases.
tanto o despertar da consciência, quanto o yoga gestacional. Os dois me deram base, tanto informacional quanto física e emocional, para que eu tivesse essa propriedade. O yoga fez eu trabalhar muito meu corpo e conhecer meu corpo. Então, a partir do momento que eu conheci meu corpo, na hora do trabalho de parto, eu sabia pelos movimentos do meu corpo em que fase eu estava. Então, isso ficou mais fácil. Eu acho incrível hoje as mulheres, a gente acompanha várias mulheres, e quando está bem no finzinho, a cabecinha do bebê já está nascendo, muitas das mulheres, elas querem tocar o bebê, ou se tocar mesmo, isso é muito importante. É questão de autoconhecimento, e faz com que a mulher toque o bebê, veja onde está. Hoje o médico não faz isso, quem faz isso é a própria mulher que está parindo naquele momento. E, na verdade, a equipe está ali só para apoiar a mulher e dar força e empoderar, e, na verdade, lembrar a mulher do quanto ela quis e desejou aquele momento. Na verdade, assim, a gente está ali só para relembrar, porque existem momentos que vão dar uns apagões, existe uma partolândia onde a mulher vai perder seu estado de consciência. Estamos ali para lembrar a consciência da mulher e os desejos que ela tinha naquele momento. Sim, e assim, o processo gestacional, como é que você se preparou para ter as suas crianças? Então, durante as gestações, eu tive as aulas, né? As aulas de fase de trabalho de parto, de amamentação com a doula. Ela passa isso tudo pro casal, são a mãe e o pai que estão tendo essas aulas, até porque na hora do trabalho de parto, quem diz muito é o marido ou o acompanhante naquele momento, porque é o momento do parto, é um momento de entrega da mulher. Às vezes a mulher nem vai abrir o olho, às vezes ela vai estar em conexão com ela mesma. Eu gosto de uma doula que ela fala assim: o momento do parto é o único momento que você, mulher, vai estar com você mesma. Pode estar 1000 pessoas dentro da sala, mas você vai se conectar tão legal com você que nada mais do redor vai importar. Então, aí o marido pode responder para a mulher naquele momento, principalmente em um cenário onde você não tem médicos e enfermeiros que sejam a favor do parto normal. E aí, seu marido ou acompanhante vai estar ali para responder por você naquele momento. Porque hoje, infelizmente, médicos e enfermeiros não são humanizados, não são a favor do parto normal. Por quê? Porque eles não querem muito tempo de espera, porque eles querem paciente, vários pacientes. Se você pegar um paciente para parto normal, você não sabe quanto tempo vai demorar um trabalho de parto, pode ser 12 horas, 24 horas, 48 horas, e você vai ter que estar ali Nossa, com a 48 horas. gestante. Exato. Uhum. E será que isso também, né, será que também as mulheres, por conta, por exemplo, eu tive uma amiga que ela engravidou, ela estava animada para ter parto normal. Só que a barriga cresceu tanto que ela desistiu. Me parece que teve o bebê de parto cesáreo. Mas será que também, porque eu percebi das poucas palavras que você falou, que também é uma confiança em você mesmo, no seu próprio corpo, né? Mas aí isso é informação quem te dá. Na verdade, se você tem informação, você passa a não ter medo. Porque eu falo que a gente fala assim, a gente tem medo de algo desconhecido. A partir do momento que você conhece o caminho que você vai percorrer, vai ser muito mais fácil. Não vou falar que não vai ter a dor vai ter, que faz parte do processo. Mas você vai conhecer aquela dor e vai trabalhar com ela. Eu acho legal, tão incrível o corpo, que os momentos de mais dor que a gente tem, depois do parto, você não recorda. Ele apaga do seu consciente, do seu subconsciente, e você não tem esse registro. Não foi só comigo, várias pessoas que eu já acompanhei parto, eles relatam a mesma coisa. Esses momentos de mais dor, a gente apaga do cérebro. É muito, muito interessante. Na verdade, você vê o quanto o corpo é perfeito. E ele é perfeito, gente. Se você trabalha com uma equipe, hoje, graças a Deus, eu trabalho com uma equipe fantástica, com uma médica que respeita, uma enfermeira que respeita o momento da mulher, e a gente vê que o bebê nasce sem que ninguém ponha a mão, que ninguém interfira. A mulher tem a capacidade de todo esse processo. Só basta que a gente espere.
o tempo do bebê é diferente do nosso tempo. Assim como no parto. Às vezes eu ouvi muitas mulheres falando, ai, não tenho paciência de esperar. Mas, gente, eu quero um dia que eu vou estar no salão, que eu vou fazer isso. Mas você já perguntou se o bebê quer nascer? É a hora dele, não é a hora sua. Então, ele tem que mostrar que ele precisa nascer, que ele já está pronto para nascer. E ele vai dar os sinais através das contrações. E é um trabalho de parto tanto para a mãe quanto para o bebê. O bebê também vai trabalhar tão quanto a mãe. Então, isso é respeitar, isso já é um começo de um nascimento respeitoso. Imagine depois de todo um maternar, uma gestação, como que vai ser essa criança, como vai ser esse adulto. Sabe, você me fez lembrar uma coisa, né? Que a gente pensa muito na mulher, mas a gente não pensa na família, né? Principalmente na figura do pai. Porque eu conheci, eu tinha uma amiga que também era professora de ciências e biologia, e ela trabalhou o corpo para engravidar. Então, assim, na escola, a gente aprende tabelinha como um método anticoncepcional melhor, né? Eles falam assim, a tabelinha não serve, mas ela aprendeu junto à Igreja Católica a conhecer o seu próprio corpo, ela sabia quando ia ovular e ela sentiu a fecundação do bebê. Então, ela conhece todo o corpo dela. Agora, eu não me lembro se ela fez cesárea ou não, porque já tem um tempo que ela era de Volta Redonda, então tem uns 2 anos que ela saiu daqui de Resende e foi para Volta Redonda. Mas ela ia e voltava, né? Mas agora ela encontrou uma escola perto de casa. Mas, assim, o que eu percebo é que, na verdade, é aquilo que você estava falando, essa questão do apoio. E o mais bonito uma vez eu estava assistindo uma palestra que quando tem o parto, imediatamente eles colocam a criança no colo da mãe, porque ela pode abortar o filho ali, entre a saída do feto e o primeiro abraço. E ela poderia interromper ali aquele processo do, é, do nascimento da criança. E quando a criança, você falou ali, né, que a mãe ela é convidada a passar, né, a mão na cabeça da criança, o elo entre os dois já é feito. É incrível. Uhum. E ali, naquele momento, já estabelece o primeiro vínculo de mãe e bebê. E aí, a hora que nasce, o primeiro a pegar é a mãe. Então, o primeiro calor, o batimento cardíaco, o cheiro é passado ali. Então, a gente fala que essa é a primeira hora do bebê. Essa chama Golden Hour. Isso é de extrema importância, tanto para a amamentação, para a imunidade do bebê, para o vínculo mãe-bebê, e não é respeitado, infelizmente. Hoje, a gente consegue, tanto no parto normal, quanto em algumas cesáreas que a gente precisa, algumas mulheres precisam dessa cesárea, a gente consegue fazer esse contato pele a pele na primeira hora. E Como é assim, que é esse Golden Hour? Explica de novo, que é muito importante, muito interessante. isso, é a primeira hora de vida do bebê. Então, quando o bebê nasce, o pediatra não tem que pegar o bebê e levar para pesar, para medir, porque em uma hora o bebê não vai engordar, não vai emagrecer e não vai aumentar o tamanho dele. Então, nasceu o bebê, a primeira coisa que tem que haver é o contato pele a pele, mãe e bebê. O pediatra pode olhar o bebê? Pode olhar o bebê, mas não precisa tirar do colo da mãe. E ali, naquele primeiro vínculo mãe-bebê, os batimentos cardíacos, o calor da mãe, o cheiro da mãe, isso vai facilitar tanto na amamentação, quanto no vínculo da mãe com o bebê, tanto no vínculo mãe, bebê e pai, que o pai vai estar ali. Então, aquele momento ajuda demais. Porque o bebê nasceu,
e ainda vai nascer a placenta. A placenta pode demorar um tempo ainda, Eu de estava pensando 30 minutos a 1 hora. E esse vínculo, a amamentação, isso que vai ajudar na ocitocina, vai aumentar a ocitocina, e a ocitocina vai ajudar nas contrações e vai expulsar essa placenta. Vai facilitar nesse momento também. E aí o bebê nunca mais sai da mãe. Não existe mais, não precisa mais de partos onde a mãe vai ver o bebê depois de 1, 2 horas. E aí onde a amamentação vai ser difícil, o vínculo da mãe com o bebê vai ser mais difícil, porque ele não sabe que é a mãe dele. Ninguém apresentou naquele momento. E quando há esse respeito, essa hora de ouro, tudo fica muito mais fácil. O bebê fica muito mais calmo, ele consegue ser amamentado muito mais fácil. E isso vai para a vida inteira. Uma coisa que você falou, eu achei interessante, é a questão da ocitocina, né? Você falou da contração, mas a ocitocina também trabalha na estimulação da criação do leite, né? Da criação do leite. Né? Uhum. Assim, uma coisa muito interessante que você falou é a questão da amamentação, né? A questão inclusive, a primeira mamada da criança, ali você tem um colostro, que o colostro também vai formar, né, essa criação, né, do sistema imunológico. E você falando em despertar da consciência, né, lembrando que o despertar da consciência, ele é um projeto de autoconhecimento, né, e o Sebastião Camargo fala uma coisa muito interessante, que o canal da vagina tem um muco, né, que ali a criança recebe também os estímulos, como é que eu vou falar? Os estímulos para o sistema Sistema imunológico. imunológico. E para você ver quanto é incrível, durante o trabalho de parto, no finzinho do trabalho de parto, tem uma reserva no ânus da mulher e ali sai um pouquinho do cocô, no finzinho do expulsivo. Isso é incrível. Várias mulheres têm vergonha desse momento ou não querem falar nisso, mas a gente fala mas isso é importantíssimo. Por quê? A maioria dos bebês nascem com a cabeça virada para o ânus. E esse contato do bebê com o ânus, que já houve a defecação, é a primeira interação do bebê com a flora intestinal da mãe, que isso faz com que os anticorpos dele fiquem muito mais resistentes. Olha que incrível que é o parto. Isso eu O não quanto é sabia. incrível. Exato. Isso eu não E sabia. aí ele já saiu já vacinado aí. E o colosso é incrível. O colosso é a primeira vacina do bebê. Então, estimular essa amamentação, que hoje o Brasil, infelizmente, não estimula a amamentação, é muito importante. Essa vacina, que a única pessoa que vai poder dar é você que está amamentando. Então, essa vacina tem tudo que seu bebê precisa. Tem tudo que seu bebê precisa, desde os anticorpos, proteínas, está tudo ali. E são algumas gotas, não é que nem o leite que vai ser jorrado. São algumas gotas só, até porque o estômago do bebê é muito pequenininho, ele vai dilatando ao decorrer dos dias e vai aumentando essa quantidade da demanda dele. E aí, esse colosso é tão incrível que as vacinas que as nossas mães, avós e antepassadas tomaram, elas são todas transmitidas neste colosso. Então, esse colosso é muito mais do que a gente imagina. Então, quer dizer que ali não é só uma passagem, também tem um vínculo afetivo. Exato. Tem um vínculo afetivo não só do presente, mas também do passado. Passado. Eu falo assim, a amamentação não é só alimento, é muito mais do que o alimento. Torna a criança muito mais forte, mais segura de si mesma, sabe que tem alguém ali do lado dela, é carinho, é conforto, é aconchego, chorou, machucou, é remédio para machucar, é tudo. Então, o leite materno, ele tem que ser muito mais valorizado e muito mais utilizado.
lembrar que toda mulher é capaz de amamentar, basta ter informação, assim como no parto, basta ter informação, buscar uma rede de apoio, pessoas que confiem em você, porque assim como no parto, existem muitos mitos de que tem leite fraco, que o seu leite não está sustentando, que tem pouco leite, seu peito é pequeno, você não vai conseguir amamentar. A gente já passou por caso de mulheres aqui que amamentou com um seio só, com o bebê até 2 anos e meio. Então, entendeu? Então, se a mulher acreditar nela mesma, se conhecer, ela consegue passar por esse processo de uma forma mais leve. Cansativa? É cansativo. Hoje eu ainda amamento a Isis, ela vai completar 2 anos. Não sei quando vou tirar do peito, porque eu adoro amamentar. E para você ver o que a gente passa. Ó, meu pai é uma pessoa que conhece muito bem o despertar da consciência, é muito consciente, muito inteligente. E aí, esses dias ele falou para mim: tira essa menina do peito, aí já não tem mais nada, é água. Aí eu falei: o quê? Vem que vê. Aí eu fiz uma ordem e ele falou assim: nossa, mas tem tudo isso de leite? O leite vai ser produzido enquanto o bebê amamentar. O nosso corpo é incrível. É incrível. Quanto mais o bebê fazer a sucção, o cérebro vai entender que precisa de leite e vai produzir. Depois eu quero buscar essa parte do leite, porque eu tenho uma dúvida em relação à amamentação após os 6 meses. Isso eu quero tirar a dúvida com você. Antes eu quero falar o seguinte, né? Voltando à questão, engraçado, você está falando e eu estou percorrendo o parto, a gestação, tudo na mente para a gente criar uma conexão. Então, assim, você falando do processo do autoconhecimento, eu percebo o seguinte, que eu já passei, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou com mal-estar. De repente, eu trabalho esse mal-estar em mim, e esse mal-estar ele se materializa numa tristeza que você vai conversando, e ao conversar com ele, ao diluir essa tristeza, transformando ela em alguma coisa boa, o mais interessante é que essa tristeza você pode soltar umas lágrimas, ou até mesmo não acontecer nada, e de repente você passa, né, aquele mal-estar. Eu acho bastante interessante. E uma coisa que eu ouvi da Valéria Marques, que também é uma doula também, que ela teve a Narayane de parto natural em casa, né? Domiciliar, aham. Então, ela foi mais corajosa. Então, é interessante, né, essa questão, né? Então, seguinte, o Aline, ela disse uma coisa que eu não esqueço. Essa dor, né, é fruto também desse processo de autoconhecimento. Inclusive, quem fala disso é o Alessandro Marques, que é o marido dela. Ele falou isso uma vez no programa junto ao Sebastião, falando sobre conselheiro e educar, que não sei se foi nele ou foi quando a Valéria estava grávida, que falou sobre gestação. Então, ele estava dizendo o seguinte, que essa dor, esse parto, ele é necessário, mas a alegria de ter a criança nos braços é tanta que é o que você falou, que parece que não houve, né, essa tristeza, né, essa dor. Mas, assim, a Isis, ela, ela foi o parto mais rápido que você teve. Uhum. E pelo que eu soube, foi quase sem dor, não foi isso? Exato. Na verdade, assim, meus 2 partos foram muito sem dor. Eu falo assim que a sensação de dor é de cada mulher e de cada processo da mulher. Existem partos que dão uma parada que você fala assim, olha, não vai acontecer mais. E a mulher, ela dá uma fechada com ela mesma, resolve algum conflito interno e você tem que ver que incrível, que é coisa de levantar e o bebê nascer. Entendeu? Então, é algo que a gente tem que resolver entre nós mesmos, nossas consciências ali.
E assim, os meus partos, eu acho que eu estava tão consciente de muita coisa que a minha sensação de dor foi muito pequena. Desde a Maria Flor, eu tive um trabalho de parto muito rápido, que foi em menos de 3 a 4 horas, eu dilatei 10 centímetros e ela nasceu muito rápida. Eu não tive muita sensação de dor nesses momentos. E da Isis nem precisa falar. A Isis, eu acho que em menos de meia hora eu entrei em trabalho de parto. Depois de uma visita aqui em casa, eu já fui para o hospital e ela já nasceu. Mas é um processo de cada mulher. Não é porque a mulher ou é melhor, outra não é, mas são processos de autoconhecimento. Às vezes o autoconhecimento real vai acontecer naquele momento do trabalho de parto. Eu acho que já tinha me descoberto antes. Foi na minha busca da gestação, de uma gestação mais consciente, através dessas informações, de rede de apoio, de yoga, de conhecer meu corpo, ali eu já fui me autoconhecendo. Então, para o trabalho de parto, eu já estava bem espertona. Mas nem todo mundo está nesse mesmo patamar. Mas não é porque é melhor ou pior. Eu já ouvi muita gente falando, mas você teve sorte, porque seus partos foram rápido. Não foi sorte, foi trabalho. Eu trabalhei para que isso acontecesse, né? Na verdade, esse processo de autoconhecimento não é só você saber, né, assim, da onde, eu sou raivosa, eu sou estressada. Não, é muito profundo, né? E é realmente conhecer, sim, a sua... sabe aquela pergunta, né? De onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui? É mais ou menos assim, né? Não é? Exato. Você quer falar alguma coisa? Antes da Maria Flor nascer, eu passei por um processo que eu acho que me ajudou também nesse autoconhecimento, que foi eu tive um aborto antes de Maria Flor. Foi um aborto com, agora eu não sei falar o nome certinho, que eu esqueci, mas depois eu falo para você. E aí eu tive que fazer uma biópsia e eu tive que ficar internada um tempão, porque é como se fosse, poderia levar para um câncer, mas as células vão crescendo muito no útero e pode para o pulmão, pode para o cérebro. Caramba, mas a célula da criança, ela pode... Na verdade, assim, na hora da fecundação, não houve a fecundação certa. E aí essas células começaram a se multiplicar muito mais rápido do que o crescimento gestacional. E aí, quando eu descobri a gestação já, é como se tivesse numa idade gestacional, vamos supor, de 24 semanas, mas já não tinha, na verdade, não tinha nem 2 semanas. E são só células, não desenvolve o feto. E aí eu tive que passar por vários procedimentos de curetagem, uns 2 a 3 procedimentos de curetagem. Quase tive que tirar o útero, mas graças ao Sebastião, ao despertar da consciência, ao meu despertar, que eu consegui me reerguer e acordar e despertar para também esse novo nascer. Porque não é exatamente assim, eu tô com meu útero em paz, mas o que você vai fazer com esse útero, né? O que nós vamos gestar? Porque eu tenho percebido também que todo o nosso pensamento ele se concentra no genésico, né? Na parte, vamos dizer, reprodutora, porque realmente você está produzindo um pensamento. Ali você vai concentrar a energia, as moléculas, tudo ali para criar um novo ser. Esse ser pode ser uma perna nova, um braço novo, né? Assim, aquilo que você imaginar, todo aquele processo de imaginação, assim, todo esse processo, né, de imaginação, você cria, você plasma e cria-se uma forma que é materializado, né, através da força genésica. Assim, eu quero... lembrei o nome aqui, ó. Chama mola hidatiforme completa. Depois você pesquisa sobre. A Marília, que é mãe do Luiz Carlos Júnior, da Aline Gonçalves e do Luiz Vinícius,
mãe de 3, está mandando um abraço. Ela diz assim: eu conhecia meu corpo, sabia quando estava grávida, sentia fecundação. Nunca tive sintomas, ela não teve nenhum sintoma físico, como ânsia, vômito, só tive muita fome. Então, ela falou, né, gravidez de mola, essa eu não sabia. Uhum. É interessante. Assim, realmente, às vezes, quando assim, a gente precisa passar pela situação justamente como um processo de, não, vamos parar aqui, existem outras coisas, né? E assim, ah, tem um rapaz aqui chamado Luiz Carlos Gonçalves, não sei se você conhece, mas eu acho que é mais ou menos conhecido como seu pai. Ele perguntou como é que esse processo de despertar de consciência, ele contribuiu para o processo do parto. Total, total. Eu Tio, acredito que se eu não tivesse me despertado, eu nem ia acreditar que eu seria capaz. Porque eu estava cercada de pessoas que achavam que a cesárea era a melhor opção. Eu tinha um médico que não era 100% de parto normal, ele tinha um pezinho lá na cesárea. Eu tinha amigas que tinham tido cesárea, eu já tinha tido uma cesárea anterior, era muito mais fácil para mim ter passado por um outro processo de cesárea, mas não, eu queria me conhecer, eu queria saber o quanto eu era capaz, eu queria resgatar essa força. Eu sou muito melhor do que eu era antes. Não sendo superior a nada, mas para mim, eu sou muito melhor quanto pessoa, porque eu sei da minha capacidade, eu sei da minha força. Claro que eu tenho minhas fraquezas, tenho, diariamente. Eu fico nervosa com os meus filhos. Várias pessoas perguntam: nossa, mas como você dá conta? Parece ser tão fácil. Não, não é fácil. Mas eu não faço isso ficar tudo muito complicado. Eu tenho minhas prioridades. E hoje a minha prioridade são os meus filhos. É vê-los desenvolver da melhor forma. Então tem hora que minha casa tá uma bagunça danada. Eu nem olho para o lado, mas eu tô ali com eles brincando. Eu acho que isso é prioridade para mim no momento, entendeu? Então isso vai tornando a vida mais leve. Eu na primeira gestação, eu achava que eu tinha que ser como antes, mas não. A gente passou por um processo e nós somos diferentes do que a gente era antes. Agora nós somos outros e muito melhores do que a gente era. Com muito mais informação, com muito mais credibilidade com nós mesmos. Acreditando na capacidade que a gente tem do futuro, de acreditar que a gente é capaz, que todos são capazes e estar junto. E através disso eu falei, poxa, toda mulher precisa disso. Precisa colocar a mulher no centro, a gente precisa voltar a isso. Voltar como era antigamente, não é como voltar como era antigamente, é resgatar o que a mulher sabe fazer, que o corpo da mulher faz, a fisiologia da mulher, acreditar nisso, porque a gente foi desacreditada, que a medicina era melhor do que a própria mulher. A medicina ajuda, claro, ajuda, mas o trabalho de parto é da mulher. Não é algo medicamentoso, todo mundo imagina que tem que ir para o hospital. Não é isso. Os meus 2 partos, eu não tive nenhuma picada de agulha nos meus braços, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Eu tenho uma foto que eu acho linda, deitada, assim, parece que eu estou na minha casa. Isso pode acontecer, pode ser real. É que culturalmente hoje todo mundo acha que os partos têm que acontecer dentro do hospital e pronto. Mas não, a gente vai mudar essa cultura e vai resgatar esse empoderamento, esse momento de conhecimento da fisiologia do corpo para a mulher. Claro, com resguardo da medicina, baseada em evidências científicas e com profissionais de qualidade. Só uma pergunta, assim, quando eu já ouvi falar que um parto normal, a recuperação da mulher, ela é mais rápida que o parto cesáreo. No dia seguinte, você já voltou para casa? Exato. Uhum. É assim.
Na mesma hora, a mulher, o bebê nasceu, fez a dectação da placenta, a mulher já levanta, o bebê já vai para o pai nesse momento, e a mulher já vai tomar um banho, já vai lavada para o quarto, e no outro dia já tem alta. Então você está muito mais disposta para cuidar do seu bebê, muito mais disposta, em posição melhor para amamentar o bebê, não vai estar deitada. Então isso facilita tudo na amamentação, vínculo mãe-bebê, vínculo família, isso vai auxiliar tudo. Legal. O Luiz Carlos Gonçalves, ele também pergunta o seguinte sobre você falou que psicologicamente falou, você é uma outra pessoa, uma outra mulher. E os filhos, houve diferença? Sim, a diferença é bem grande, assim. Eu vejo que o Aníbal, ele nasceu de uma cesárea eletiva. Meu marido não entrou na sala de parto, não pôde entrar naquele momento. Eu tive ele e na mesma hora só me mostraram ele e foi levado para o pediatra, como toda cesárea, na maioria das cesáreas acontece. E eu fui ver ele depois de 1h30, 2 horas. Ele já tinha chegado no quarto depois que eu fui chegar, porque tem todo o momento pós-anestésico, pós-recuperação da cesariana. E aí fui para o quarto, não houve esse vínculo, não houve o despertar de um pai também nesse momento. O despertar do meu marido foi através da segunda gestação. Eu falo que ele se tornou pai nesse momento, porque ele participou do processo da gestação, parto e pós-parto. Então, precisa disso. Precisa ser um processo não só da mulher, é do casal. É um momento do casal. Ai, fugi da pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Não, você está respondendo e depois eu vou completar aquilo que você falou sobre, junto aos conceitos psicomotores. O Luiz perguntou se houve uma diferença, se há uma diferença psicológica dos E três. bem grande. E bem grande. Como as duas tiveram o contato pele a pele, essa hora dourada, elas não necessitam tanto de mim quanto ele. Ele hoje tem 9 anos, ele sente essa necessidade de estar sempre perto de mim. Ele dorme comigo até hoje, e ele sempre tem que sentir que eu estou ali perto. Acredito eu que foi esse distanciamento naquele momento. Então ele acredita que isso pode acontecer a qualquer momento, porque houve na primeira hora de vida dele. Ele é muito mais dependente de mim em relação a isso. A Maria Flor, eu falo que é um ser de, como o Sebastião fala, é um extraterrestre, porque ela tem uma independência fantástica. Hoje ela tem 3 anos, desde os 2 anos ela faz tudo sozinha, ela acorda, ela já põe a roupa, ela tem uma independência, uma segurança de si fora do comum. Aí, agora que ela vai fazer 2 anos, agora que ela está se descobrindo como ela mesma, porque ela ainda está vinculada a mim ainda, porque até os 2 anos e pouquinho o bebê ainda é muito vinculado com a mãe, então ela necessita muito de mim, através também da amamentação, mas ainda não sei dela. Mas do Aníbal eu já consegui ver que há essa necessidade de sempre estar com alguém, principalmente ao meu lado. E isso eu acredito que seja dessa primeira hora que não houve esse distanciamento. Mas a gente conseguiu amamentar, eu amamentei ele até 2 anos e pouquinho, e por persistência minha, assim, porque no começo não foi fácil, mas acredito que essa primeira hora desse distanciamento, onde ele foi levado longe de mim, houve tanto da minha parte essa necessidade, desse vínculo, que eu precisei de um outro parto para me curar disso, e ele também tem essa dificuldade. O que eu queria falar é que assim, o direcionamento de um parto, ele é necessário para a construção de uma família. Uhum. Pelo que eu percebi, um pai, ele não se faz pai, né? Só simplesmente porque casou ou porque se juntou. Ele se constrói junto com a mãe. Ainda mais que quando a gente estava começando a conversar, hoje a mulher vai para o mercado de trabalho.
Então, aquele ranço profissional, né? O machismo profissional, vamos dizer assim, ele está presente. Por exemplo, desculpa falar, você está numa profissão masculina, e mesmo que eu esteja numa profissão feminina como professora, a ação que vai me impor, né, aquela impostação profissional, é uma ação masculina. Mas só que Sim. eu percebi o seguinte: nós vamos conquistar as pessoas não pela força, mas pela nossa atração, né? Assim, se a gente falar por baixo, seria a nossa sensualidade, né? A mulher tem aquela sensualidade, mas nós precisamos transformar essa sensualidade numa atração pelo amor. Esse é o grande desafio da mulher do século XXI, né? Se descobrir, se conectar a essa essência que você se conectou através dos partos e passar isso. E o que eu acho interessante da psicomotricidade, que ele mostra você, mulher é mulher, homem é homem, criança é criança, né? Então, assim, eu posso fazer os trabalhos de um adulto, sim, mas eu não posso ser exigido como um adulto, né? Assim, Uhum. cada um tem o seu, o respeito ao espaço, ao momento que o parto nos, nos ensina, né? O respeito a nós mesmos, ao nosso corpo, né? Então, eu acho que é um grande ensinamento, tanto para você, É. né? Assim, eu queria fazer duas perguntas. A primeira em relação ao leite materno. Assim, a gente ouve falar, né? A gente ouve que o leite materno é até 6 meses, pelo menos, né? E aí depois você vai substituindo pela alimentação comum, né? Começando pelas partes mais líquidas, né? E depois se tornando pastosas, depois a alimentação normal, até mesmo para a criação do arco palatal, né? Depois a questão das palavras, né? Tem todo um processo. Isso eu sei que eu ouvi numa palestra na faculdade ainda. Foi não sei o que que era, um trabalho de fonoaudiologia, achei muito interessante a nutrição e a fonoaudiologia. Assim, perguntando por que assim, eu já ouvi falar que era justamente aquilo que o Luiz falou para você, nossa, né, água, né, mas por que alimentação até os 2 anos ou até acima dos 2 anos? Não prejudica o desenvolvimento emocional, psicológico da criança? Não, pelo contrário. Faz com que a criança fique muito mais segura. Na verdade, hoje a Organização Mundial da Saúde prega que até os 6 meses o leite seja exclusivo. Então, só leite materno. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de mais nada se o bebê estiver exclusivamente no leite materno. Após os 6 meses de idade, o bebê começa a introdução alimentar. Então, a alimentação vai complementar o leite, mas a base da alimentação do bebê até 1 ano é o leite materno. Então, ele vai começar a conhecer os alimentos até esse 1 ano, mas a base ainda é o leite materno. E aí você falou, começa com os líquidos, pastoso. Hoje a gente já tem uma visão diferente. Eu fiz com as minhas duas meninas uma introdução, chama BLW, então, que é o bebê que leva o alimento à boca. Então, tem uns cortes específicos. O bebê é incrível, ele vai conhecer o alimento através do tato, ele se alimenta através do tato e através do paladar. Então, você vai oferecendo legumes, frutas, de cada uma, que ele vai conhecer realmente a textura, o cheiro, vai sentir aquele alimento.
para colocar na boca. Existem os cortes específicos, é uma introdução alimentar muito fantástica, muito legal. E a partir de um ano, aí o leite, aí muda um pouquinho. O leite vai entrar como complemento e a alimentação vai ser a base da alimentação do bebê. E existe um estudo, saiu até semana passada, que o leite, após os 2 anos de idade, ele é tão rico quanto o primeiro leite que a gente é introduzido. Então, é incrível, não existe malefício do leite materno. Às vezes fala, o bebê está com 3 anos, 4 anos, não larga do peito, ele vai ficar desnutrido. Não existe isso. O leite materno sempre vai ser bom para o bebê. Quando eu preciso parar de dar o leite materno? Quando não for mais legal para a mãe e para o bebê. A mãe está cansada, o bebê também já está cansado. Tem que haver uma concordância entre mãe e bebê para que isso aconteça. Se só a mãe quiser o desmame não acontece. Se só o bebê quiser, também não acontece. Então tem que ser uma junção de querer. A mãe e o bebê têm que querer que aconteça esse desmame para o processo ser muito mais fácil. E hoje existe um desmame gentil. É você mostrar para o bebê de formas humanizadas, carinhosas, que isso vai diminuir. Então, vai diminuindo com o decorrer dos dias. Não precisa ver aquele corte entre a ligação mãe e filha, que é muito forte. Então, esse processo é um processo gradual que não vai interferir nesse vínculo mãe-bebê e vai ser tão bom quanto para os dois. Entendi. É interessante você falar assim, dessa forma, porque mostra um olhar totalmente diferenciado. Assim, inclusive você falando do leite materno, também não assim, eu vou amamentar até os 2 anos, e é uma coisa indiscriminada, mas é uma coisa gradativa, né? E é uma coisa que você falou assim nas entrelinhas, esse diálogo entre a mãe e o filho. Uma coisa muito interessante que eu achei é você ter que, como é que eu vou falar? Não é conversar, mas deixar com que a criança haja naturalmente de acordo com o processo, né? Isso eu achei bastante interessante. Eu sempre li muito sobre uma linha da linha da Maria Montessori. Não sei se você já ouviu. Então, Já. é incrível o que ela prega, e eu tentei pregar uma grande parte aqui em casa. Então, as camas são no chão, elas deitam a hora que quer, levantam a hora que quer, o vaso é um pouco menor, as roupas é do alcance delas, o copo de pegar água, a água. Então, eu já dou essa autonomia desde pequena, porque elas têm que saber o que elas podem fazer e saber o quanto elas são capazes de fazer. Eu consegui testar isso. E voltando ao BLW, com a Aníbal eu dei papinha, dei tudo aquele tradicional, e com as meninas eu fiz o BLW. É incrível a diferença que você tem do novo. Elas aceitam muito mais novo, muito mais coisa diferente do que ele. Por quê? Porque ele eu misturava tudo, então ele não sabe o que é o que. Ele comia? Comia. Comia uma pasta, que ele sabia que era uma pasta, mas não sabia que ele tinha uma cenoura, um brócolis, uma carne, um arroz, não sabia. Hoje as meninas, ela tem os pratinhos dela com tudo separado, elas vão comer o que for necessário para elas. O corpo delas vai saber o que elas necessitam. Então, tem dias que elas vão comer mais arroz, tem dia que vão comer muito mais legumes e verdura, tem dia que vai comer muito mais proteína, e o corpo sabe o que precisa. A gente tem que acreditar. Às vezes não acredita porque é criança, a criança precisa comer o prato cheio. Não precisa. A criança vai comer o que ela necessita. É que a gente, adulto, a gente está tão impregnado com uma coisa que a gente tem que comer o prato inteiro ou repetir a comida, que a gente quer pregar esses nossos filhos, mas eles sabem o que eles vão comer, o que é necessário para o corpo. O corpo pede.
E uma coisa, eu estava pensando aqui em relação ao a chupeta, né? Se você segura bem a sua criança emocionalmente, ela não vai precisar de artifícios como a chupeta, né? Não vai. Então, assim, acaba sendo até mesmo um acessório que não vai fazer falta. Exato. E hoje, qualquer bico artificial, tanto chupeta quanto mamadeira, uns bicos que a gente utiliza conja, tudo isso, gente, é invenção do mercado para venda, que não precisa. Nada disso precisa. Só atrapalha ainda mais o vínculo mãe-bebê, a amamentação. Porque o que a gente precisa? Lembra que eu falei lá na frente? Para que a amamentação seja de sucesso, eu preciso do bebê fazendo uma sucção no seio, para o seu cérebro entender que tem que produzir leite para o leite sair. Se ela estiver chupando uma madeira ou a chupeta, o que o seu cérebro vai entender? Que ninguém mais precisa do leite e ele não vai produzir. Por isso que muitas mulheres falam assim: ai, meu leite secou. Secou porque não tinha sucção do bebê, seu cérebro não entendeu isso, é óbvio, porque não teve a sucção ali, e aí não vai produzir. A produção do leite, ela é no momento. 80% do leite produzido é na hora que o bebê está fazendo a sucção. Não é reserva. Somente 20% é reserva. Então, 80% do leite é produzido enquanto seu bebê está no peito. Então, muita gente fala assim: ah, mas o bebê está fazendo o peito de chupeta. Não, não está fazendo chupeta. Isso é uma sucção não nutritiva, que faz com que o seu cérebro entenda que tem alguém ali também. É um vínculo do bebê, uma segurança que o bebê está tendo em você, está tendo no meio ambiente, porque não é fácil. Eu queria só fazer um adendo aqui, porque eu fui descobrir isso, assim, entre a gestação da Maria Flor e da Isis, que chama a teoria da esterogestação. Nessa teoria, eu descobri que nossa gestação deveria ser de 12 meses. Nossa. Só que fisiologicamente o nosso corpo não suportaria um parto, porque a cabeça do bebê seria muito grande, a estrutura do bebê seria muito mais grande. Então, o bebê nasce, teoricamente, prematuro aos 9 meses. E Nossa. esses 3 primeiros meses fora útero, que é a esterogestação, a gente tem que fazer um ambiente como se fosse o útero. Por isso que o bebê, nesses 3 primeiros meses, ele chora, ele teoricamente teria uma cólica, é um período um pouco mais difícil. Eu hoje desacredito na situação de cólica, mas é um processo de conhecer fora o útero do bebê. Então, existem algumas técnicas que nos ajudam ali. Tá com o bebê no colo, não vai deixar o bebê mais frágil ou não. O bebê tem que estar no colo, principalmente nesses 3 primeiros meses. Sentindo o calor da mãe, ouvindo os batimentos cardíacos. Não precisa de silêncio. Todo mundo acha que precisa de silêncio. Gente, o bebê estava dentro da sua barriga. Existia o barulho do intestino, existia o barulho do coração. Tudo ali tem barulho. Então a gente precisa de barulho também. A gente precisa propiciar um ambiente com música próxima aos movimentos, à música do útero. Existe hoje na internet vários aplicativos com isso. Então, a gente tem que propiciar nesses 3 primeiros meses esse momento. O bebê provavelmente vai querer ficar muito no colo, porque é tudo novo para ele. Tanto para a mãe que acabou de parir, mas para o bebê que estava a 37 graus, quentinho, no escuro, estava super seguro, de repente saiu, às vezes nasceu de um parto, uma cesárea que acordaram ele, não avisou ele que tinha que nascer, colocaram ele no ar-condicionado, abriram o olho dele, colocaram um colírio no olho dele sem a permissão dele. Então imagine o quanto é difícil isso. Então isso é respeitar o bebê, é respeitar essa esterogestação, a mulher e o bebê entender que esse momento é um momento de conhecer, que o choro ali não vai ser só fome, o choro é de um conhecimento, de um barulho diferente, de uma coisa nova diferente, você vai para uma casa diferente. Então, isso é muito, muito legal. E o que eu achei interessante, né, você falando dos estímulos. E a psicomotricidade é isso, é você estimular o seu corpo, seja qual for o estímulo, justamente para esse
Eu tô rindo aqui da Marília falando que a Isis almoça e a sobremesa dela é o peixe. É mesmo. E, assim, eu percebo, né, a questão do estímulo, né? Então, quando você cria um estímulo saudável, o retorno vão ser ações saudáveis, né? Porque o nosso corpo, ele fala, ele se expressa, né? Então, você está mostrando para a gente que realmente esse movimento emocional, esse processo de autodescoberta, ela é eterna, né? Hoje nós sabemos que é a vida toda. Então, assim, inclusive, né, uma coisa você falando em questão do despertar da consciência, que claro que a questão não é de você não tomar remédio, mas é você encarar o processo da dor como um processo de autoconhecimento. E quando você interrompe isso, você interrompe esse processo de autoconhecimento. E isso é interessante. E o que me fascina nisso tudo é justamente poder me descobrir, me autoconhecer, né? É difícil. Não é que seja difícil. Acaba sendo doloroso no sentido de que você quem quer perceber que ainda pensa em coisas erradas, né? A gente não quer, mas uma coisa eu tenho aprendido que é você se humildar no sentido de você reconhecer a necessidade de você estar sempre disposta para o aprendizado. Exato. Aline, a gente já está caminhando para o final, mas de antemão eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, porque a gente está aprendendo e muito, eu principalmente. Assim, você falou, né? A doula, ela pode ser considerada uma profissão? Sim, é considerado uma profissão. Tem TCBO, tudo certinho. E é uma profissão já. E essa questão da doula, ela pode ser feita de maneira autônoma ou ela tem que estar vinculada a uma equipe hospitalar? Não, pode ser de forma autônoma. Infelizmente, assim, o SUS ainda não tem é, as doulas. Você tem que contratar fora, né? Nem o plano de saúde ainda cobre as doulas, mas você consegue fazer esse contrato por fora. Entendi. E no caso, por exemplo, você é doula, você tem um vínculo profissional ao hospital ou você vai quando você é chamado para aquele momento? Você acompanha todo o processo gestacional ou é só o parto? Como é que é esse trabalho de doula? Então, hoje a gente trabalha como equipe, vai fazer um ano. E por que que a gente resolveu trabalhar em equipe? Porque é um processo que é gestação. Durante a gestação tem que ser trabalhado, preparada essa mulher, esse corpo, esse emocional, durante toda essa gestação, para que na hora do parto aconteça da forma que ela deseja. Quando trabalhávamos sem uma equipe, sem uma médica, sem uma enfermeira, nós íamos ao hospital e era o médico plantonista e a enfermeira plantonista. Mas nem sempre eram os profissionais que queriam fazer os partos normais. E aí eles vinham com vários empecilhos e muitos dos nossos partos viravam cesáreas desnecessárias. E aí a gente se sentiu muito frágil, a gente se sentia muito frustrada, eu e a outra doula, a Pamela. E aí, graças a Deus, a gente teve um convite de uma única médica que a gente tem aqui, que ela fez o convite e hoje ela só trabalha com a equipe. Ela só trabalha com a enfermeira obstetra, junto com ela e com as doulas. Eu achei interessante você falando a necessidade do acompanhamento daquela gestante, né?
E no caso, você trabalhar em equipe, isso é porque eu percebi o seguinte, que isso é uma relação de vínculos, né? De muito vínculo. Aham. Então, A gente, uma confia na outra tão fortemente que às vezes só um olhar a gente já sabe o que uma está pensando, o que a outra está pensando, o que precisa fazer, o que não precisa fazer. Então a gente fala que são quatro mulheres que lutam por uma outra mulher. E isso é muito incrível, sabe? É uma complementa a outra. E isso faz ter muito mais sucesso nos partos. Quando todo mundo, a gente fala assim, todo mundo está remando do mesmo lado. Porque a gente fala que se durante o trabalho de parto, um parto, vem uma pessoa que não quer que isso aconteça, o parto dá uma desandada. Então, por isso que foi a nossa opção em trabalhar em equipe, para que todo mundo esteja na mesma energia, no mesmo pensamento, para que aconteça da melhor forma possível para a mulher e para a família. e você então percebeu que depois que vocês começaram a trabalhar em equipe, houve houve maiores sucessos, né, nesse programa todo, né? Sim, bem mais sucesso. E eu me lembrei de uma coisa, tem uma ala do hospital que tem o seu nome, né? Ou você, ou tem alguma coisa relacionada a você no hospital, não é isso? No hospital tem uma sala de parto, tem uma foto enorme assim de quando a Maria Flor nasceu. Ou seja, né, você inaugurou, pelo menos no Hospital de Três Lagoas, a gente não pode generalizar, mas o incentivo ao parto normal começou com você, né? Graças a Deus. Que ótimo. Assim, para finalizar, como é que eu posso saber que na minha cidade existe uma doula? E se não tiver, o que que eu posso fazer, assim, mesmo que, por exemplo, vamos supor, eu não tenho dinheiro para cursos de parto. Assim, primeiramente, tem doula na minha cidade? Segundo, se não tiver, o que que eu posso fazer? Terceiro, se eu não tenho como custear uma doula, ou então, o que que eu posso fazer se o meu desejo é ter parto normal? A primeira coisa, quando você for no seu médico, ginecologista e obstetra naquele momento, pergunta para ele se ele faça o parto natural, o parto normal. E se for necessário, busque o médico que vá fazer o parto seu desejado, tá? E converse sobre parto durante a gestação. A conversa do parto não precisa ser lá no último mês. Toda a gestação você pode falar sobre parto. E assim, as doulas você pode ter um site, você é, pesquisa as doulas que tem na sua região. Você pode jogar no Google lá doulas, e aí você vai saber se tem na sua região, no hospital ou na região ali, e você pode saber. E se você não pode financiar tudo isso, busque informação, informação de qualidade. Hoje o Instagram tem várias doulas muito, muito legais que passam muita informação. Eu vou deixar uma dica aqui com vocês. Tem um documentário incrível, incrível sobre parto, chama O Renascimento do Parto. Tem um, dois e três. Esse documentário está disponível na Netflix e ele explica um pouco sobre a humanização, o parto, as violências obstétricas que podem acontecer no parto. É incrível. E ele vai dar um start para você buscar a melhor forma do nascer. Lembrar que a gestação é sua, mas quem comanda ali, quem vai nascer, é o bebê. Então a gente tem que respeitar o momento do bebê, a hora que ele vai nascer e aquele primeiro momento. Não esquecer daquela hora dourada. E eu e eu quero agradecer imensamente esse convite, fiquei muito, muito feliz, que eu acredito que essa notícia, todas as mulheres precisam saber que existe isso, que existe um nascer diferente do que culturalmente o nosso Brasil está nos mostrando, que vamos conseguir mudar aos poucos, e sim, você pode ter o seu parto desejado. Basta buscar conhecimento, informação, pessoas que acreditem em você, e se não tiver 10 pessoas, uma pessoa, ou você mesmo acreditar em você, você consegue. Bom, Aline, eu tenho que agradecer imensamente, porque, assim, eu acho que como professora a gente tem que trazer sempre
uma novidade, né? E assim, hoje, através de você, da Valéria, da Jussara, né, lá em São Gotardo também, né, é que a gente conheceu esse trabalho da doula, porque não é tão conhecido. É, E assim, é, é, assim, é uma oportunidade que a gente tem, é como você falou, de trazer algo novo. E olha que, desculpa, eu vou falar, vocês estão no interior do Brasil. Eu aqui, pelo menos, estou, assim, de informação, eu estou melhor do que você, porque eu estou entre Rio e São Paulo, né? uhum, Que eu estou assim no eixo Dutra, então aqui a informação corre solto, mas se não fosse é, esse também essa busca que a gente também faz, a gente também não teria. Isso quer dizer o seguinte, que não é por você morar também no interior ou numa cidade grande que a gente também não vai correr atrás das informações, né? Então, exato. assim, agradecendo, né, a você, primeiramente a sua família, não só o seu marido, que está com as crianças agora até essa hora, né, mas também a oportunidade dos seus pais terem é, te apresentado esse despertar, porque não é só, mas você também se dispor a esse despertar e agradecer também ao próprio despertar da consciência que nos possibilita esse processo de autoconhecimento, né? Que na verdade a psicomotricidade é essa descoberta do autoconhecimento também, né? Então, assim, eu agradeço imensamente. Me permita, assim, replicar esse material Com fantástico. certeza. Assim, e esperando uma outra oportunidade. Vamos já marcar já. A Márcia Aparecida Gonçalves da Silva também manda um abraço e parabeniza pelo trabalho. Tá? E Minha agradecendo. madrinha. Minha madrinha, um beijo. E agradecendo a todos, né, que estiveram aqui conosco até agora. E muito obrigada, Aline. E que Deus abençoe a sua família e a todos que estão envolvidos nesse lindo trabalho. Gratidão, namastê. Namastê.